Oi, turma, tudo bem com vocês? Sextou! Sextou com S de saudade. Bora para nossa primeira aula do Sextou? Sempre sextou com S de saudade, né, gente? Conforme os dias passam, as aulas vão acabando e a saudade só aumentando, né? Mas bora lá estudar mais um pouquinho de história. Hoje voltamos a falar aí dos marcos de memória. Bora lá? Gente, primeiro nós vamos fazer a correção da aula passada, tá? Que aqui no meu cronograma nós trabalhamos da página 8 a 11, então a prof deixou algumas páginas aqui para que a gente pudesse relembrar, né, o que foi visto na aula passada, como são construídas as memórias de um povo, independência do Brasil e 7 de setembro, né? Opa, desculpa aí, gente. A prof se engasgou. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ali na página 10 também, né, nós estávamos falando ali sobre a obra ali, né, que retrata a independência, a morte, o grito do Ipiranga. Depois nós tínhamos uma outra imagem ao lado, deixa a prof pegar o apontador a laser aqui, ó. Então nós tínhamos essa imagem, né, que nós deveríamos observar, ler essa imagem para responder as perguntas. Então, olha lá, com base naquela imagem que a prof mostrou para vocês, e em seus conhecimentos, responda as questões. Que acontecimento está representado na obra? Gente, é uma manifestação pública, uma comemoração, uma festa escolar, tá? Quem são as pessoas retratadas? Adultos e crianças, né? Ali. Como essas pessoas aparecem vestidas? As crianças estão vestidas com roupas semelhantes e chapéu, como um uniforme. Os adultos estão com trajes sociais, tá? Que marco de memória está sendo comemorado nessa representação? Justifique sua resposta. A independência do Brasil. Gente, e ali, ó, vou voltar aqui, ó. A gente tem várias formas de representar isso, tá? É como se fosse um desfile, de justificar, é como se fosse um desfile cívico, a bandeira do Brasil. Ó, tá vendo aqui que a prof falou de chapéu, né? De roupas semelhantes, então parecendo um uniforme mesmo, né? Parecendo um ambiente escolar. Tá? E formada ali a grande maioria por mulheres, né? Número 2. Que eventos são realizados em sua cidade no dia 7 de setembro? Registre sua resposta com um desenho ou com a colagem de uma imagem. Eu fiz a colagem de uma imagem, né? Ó, então aqui é o desfile cívico aqui em Curitiba mesmo, tá? De 7 de setembro. Leia esse trecho do hino nacional do Brasil. Então aqui, gente, a gente tinha um trecho do hino, né? Após a leitura do hino, vocês deveriam circular as palavras das quais vocês não sabiam o significado e pesquisar o significado das palavras, né? Alguns fizeram, assim, essa atividade no caderno, que ficou, ó, lindo, lindo, lindo. Tá bom? E é exatamente isso, tá? O objetivo é a pesquisa mesmo, aumentar o nosso vocabulário, aprender novos significados para as palavras que a gente ainda não conhecia, tá bom? Letra C, que marco de memória está representado nesses versos? A independência do Brasil também, tá bom? Letra D, marque com um X qual foi o brado retumbante ouvido às margens do rio Ipiranga. O brado retumbante, o grito, né? Foi independência ou morte, tá bom? Agora sim, gente, vamos falar aqui desse personagem que vocês também, né? Também já estão carecas. Carecas não, professora. Cabeludos de saber, né? Vamos rever, na verdade, aí a história desse personagem Tiradentes, tá? E o 21 de abril. O marco de memória criado para lembrar a história de Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido como Tiradentes, é um exemplo de como a imagem de um herói nacional é construída para permanecer na lembrança de um povo. Conheça um pouco mais dessa história e saiba por que celebramos o dia de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Para revermos, tá, gente? Ó, Tiradentes era um alferes, né? Um antigo posto das Forças Armadas, né? Que participou de uma revolta contra o domínio português na época em que o território brasileiro era uma colônia de Portugal. Essa revolta foi chamada de Inconfidência Mineira e ocorreu no ano de 1789 em Minas Gerais, onde acontecia uma intensa exploração de ouro.
Os revoltosos, também chamados de inconfidentes, estavam insatisfeitos com o governo, e um dos motivos era a alta cobrança de impostos. Uma delas ficou conhecida como derrama, tá? Que é uma dessas cobranças. Era uma cobrança forçada dos impostos atrasados feita pelo governo português, tá bom? O objetivo dos inconfidentes era separar a capitania de Minas Gerais do restante do território brasileiro e fundar uma república independente. Então, assim, eles foram bem audaciosos, né, no objetivo deles. Eles queriam deixar de ser colônia de Portugal, porém, somente a capitania de Minas Gerais, né? Que eles achavam na época, eu acredito que era o que eles conseguiriam, né? Aqui nós temos, ó, uma imagem, tá? Um quadro, né? Óleo sobre tela ali, ó, chamado Os Inconfidentes. Então, essa tela representa a reunião de 11 personagens da Inconfidência Mineira, incluindo Tiradentes, tá? Na cena, há uma bandeira confeccionada para a futura república. Então, eles já estavam pensando até na bandeira, né, dessa futura república ali, né? A bandeira atual do estado de Minas Gerais é semelhante à bandeira dos Inconfidentes, com a diferença de que a imagem central é vermelha e a frase em latim, libertas que será também. Também, né? Fala liberdade, ainda que tardia. Foi registrada na cor preta, né? Então, é bem parecida com aquela, só que a frase daí é em latim, né? E o triângulo vermelho com as letras pretas, tá bom? Olha aí o Tiradentes aqui, ó, o Joaquim José da Silva Xavier, tá falando ali, ele tá explicando a história dele ali, ó, estão vendo? Apesar de terem se organizado, os Inconfidentes não obtiveram sucesso em seus objetivos e foram descobertos pelo governo português, como a gente já sabe, né? Que ordenou a prisão de todos os participantes do movimento. Um deles era Tiradentes. Mais tarde, quase todos os participantes dessa revolta foram condenados ao degredo, né? Deixa a prof colocar na mesma página aqui, porque a prof copiou a página toda, então fica mais fácil de ler aqui, ó. Ao banimento, né, gente, ao exílio, né, foram mandados aí para outros lugares. Apenas Tiradentes foi condenado ao enforcamento, que foi realizado em 21 de abril de 1792. A transformação de Tiradentes em herói. 100 anos depois da Inconfidência Mineira, a história de Tiradentes foi transformada em um ato heróico. Conheça esse processo. Então aqui, gente, nessa imagem, a prof vai ler no livro aqui para vocês, tá? Fala exatamente desse processo dele se transformando aí em um herói nacional, tá bom? Em 1889, o Brasil, que até então era uma monarquia, tornou-se uma república, sendo governado por um presidente. Para transmitir a ideia de que a república era melhor que a monarquia, o novo governo precisava de um personagem da história do Brasil que estivesse relacionado aos valores republicanos e que substituísse Dom Pedro I como herói da nação brasileira. Tiradentes foi escolhido como mártir, né, a pessoa que se sacrificou em prol da liberdade. Tiradentes nos espaços públicos, ó. A partir de 1889, vários monumentos, como esculturas e outras obras de arte, foram criados para consolidar Tiradentes como herói nacional. Com a mesma intenção, diversos espaços públicos, como ruas, praças e colégios, receberam o nome desse personagem. Então, ali, gente, ó, ele foi representado assim, ó, usando roupa de alferes, né? Da tropa lá, como nesse monumento aqui, ó, instalado em 2002. Essa estátua é um marco dos 300 anos da fundação da antiga vila de São José del Rei, local onde o personagem nasceu. Em 1889, o nome da cidade foi alterado para Tiradentes, né, em homenagem a ele. Feriado nacional. Em 1890, uma lei transformou o dia 21 de abril em feriado nacional. Em 1965, outra lei transformou Tiradentes no patrono da nação brasileira. A personalidade, né? O patrono é a personalidade escolhida para manter tradições ou ideias vivas. Nesse caso, as ideias republicanas aí, de liberdade, né? Imagem do mártir. Na grande parte das obras de arte produzidas, Tiradentes foi representado com aparência semelhante a Jesus Cristo, com barbas e cabelos compridos. Isso foi feito para que simbolizasse alguém que se sacrificou pelo ideal da república, tá, gente? Então, vocês podem ver até ali, né, no slide anterior, aqui, ó, vou abrir novamente, ó, a prof colocou ele assim, barbudo e cabeludo, né? Nas pesquisas aí que a prof fez, ó, apareceu essa imagem, né? E aqui também vocês podem ver que é
para fazer mesmo essa analogia, essa comparação com Jesus, né? Com o mártir que se sacrificou pelo povo, tá? Então tem aqui, ó, Martírio de Tiradentes, esse é o nome dessa obra aqui, ó, também, ó, cabeludo, barbudo, tá vendo, ó? Aqui também a estátua de Tiradentes foi instalada em frente à Câmara dos Deputados, lugar que atualmente é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no Palácio Tiradentes. Esse local já foi palco de várias manifestações populares. Então a gente vê que as manifestações populares vêm desde, ó, muito antigamente, né? Era a forma que o povo tinha de protesto, né? De acordo com as imagens, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, ali vocês vão ler essas imagens e daí colocar V ou F, tá? Verdadeiro ou falso para as afirmações abaixo, tá bom? Ainda na página 14, ó, aqui ele já veio já de uma outra forma, tá vendo, gente? Sem barba, né? Cabelo mais aparado, ó. As duas obras mostram certa semelhança em como Tiradentes foi representado, né? De acordo com seus estudos, por que Tiradentes foi representado dessa maneira? Então, as duas imagens mostram ele cabeludo, barbudo. Por que ele foi representado dessa maneira? O prof falou, né, no slide anterior. Em sua cidade, há algum marco de memória relacionado a Tiradentes? Se sim, descreva esse marco. Tem, gente, aqui em Curitiba, tá? Descreva-o. Página 15, gente, ó, dias 13 de maio e 20 de novembro como marcos de memória, tá? Outras datas, então, agora. No Brasil, a escravização de povos africanos e afrodescendentes durante aproximadamente 350 anos deixou marcas profundas na sociedade brasileira. O dia 13 de maio de 1888 é um marco histórico, pois nessa data, por meio da Lei Áurea, milhares de pessoas se tornaram livres e a escravidão foi proibida no Brasil. A lei foi assinada por quem, gente? Pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, e publicada no jornal mostrado a seguir. Tá aqui, ó. Brasil livre, ó, 13 de maio, extinção da escravidão, tá? Essa aqui, ó, não tá aqui no livro para vocês, mas a prof trouxe a imagem dela, tá? É a princesa Isabel. Ela que assinou aí a Lei Áurea, tá? Contudo, após a escravidão ser abolida, os governos nada fizeram para compensar os ex-escravizados pelas violências sofridas ou para incluí-los na sociedade. Depois disso, de se tornarem livres, a maior parte dessas pessoas não tinha emprego, terras ou dinheiro para começar uma vida nova. Então, olha essa imagem aqui, ó, carregadores na Bahia, ó, 1900, uma fotografia, né? Após a abolição da escravatura, muitas pessoas se negaram a empregar ex-escravizados porque não queriam pagar um salário para indivíduos que antes trabalhavam sem receber nada por isso. Por esse motivo, uma grande parte da população negra precisou trabalhar em empregos informais, recebendo salários muito baixos. Então, assim, além de tudo que eles já haviam sofrido, né, com a escravidão, então, após a abolição da escravatura, eles ainda tinham que sofrer esse preconceito, né, de não serem aceitos na sociedade, né, as pessoas não aceitavam, né, porque na época a cultura da escravidão estava tão enraizada que os senhores, né, de engenho, os donos aí de grandes terras, eles não queriam contratar essas pessoas e pagar porque eles achavam que não era direito, né? Apesar da lei os tornarem livres, né? Dia 20 de novembro, o movimento negro, ó. A população negra não considera a data 3 de maio como a que representa a luta dos negros pela liberdade. Para o movimento negro, que é um movimento que engloba diversas lutas do negro desde a época da escravidão até a atualidade, né? Se antes a principal luta era pela liberdade, desde o fim da escravidão, agora eles lutam, desde o fim da escravidão, eles lutam pela igualdade de condições e oportunidades e pelo fim do racismo, entre outros objetivos, tá? Então, para o movimento negro, celebrar o dia 3 de maio é colocar a princesa Isabel no centro das comemorações, como se fosse a principal responsável pela abolição da escravatura. O fim da escravidão foi resultado de uma série de fatores que incluem a participação popular. Os escravizados se revoltavam ou fugiam para os quilombos. Também havia o movimento abolicionista, que defendia o fim da escravidão, do qual faziam parte escravizados, negros livres e brancos que defendiam essa causa. Gente, é óbvio, né, que houve essa pressão
popular ali, né? Tá falando ali que o fim da escravidão foi resultado de uma série de fatores que inclui a participação popular. É óbvio, né? Então, isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, de alguma parte aí, né? De alguma parte do governo da época, devido a tudo isso, né? A uma série de fatores, inclusive a pressão popular, tá? Para a população negra, a data que representa a memória de um povo negro brasileiro é o dia 20 de novembro, que relembra a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, que lutou muito para a libertação do seu povo. Por isso, desde 2011, essa data é oficialmente comemorativa, mas somente em algumas cidades é considerado feriado. Tá? Então, é uma data comemorativa, né, oficial, comemorativa para eles, mas não são todas as cidades que têm feriado, tá? No dia 20 de novembro. Aqui, por exemplo, em Curitiba, não é feriado. É importante saber que o dia 20 de novembro representa um marco de memória que foi construído e selecionado por pessoas que fazem parte da história da população negra brasileira, tá? Então, aqui a gente vê, ó, 14ª Marcha da Consciência Negra em São Paulo, isso que foi em 2017, ó, onde ele colocou aqui, ó, vidas negras importam, todas as vidas importam, né, gente? Vidas negras, brancas, enfim, né? Mas aqui ele está demonstrando a luta, por igualdade, né? Pelo fim do racismo, entre outros objetivos, né? Que é a função aí do movimento negro. Em 1971 foi realizada a primeira homenagem relembrando a data da morte de Zumbi dos Palmares. Desde então, estátuas foram inauguradas em diversas cidades do Brasil. O busto de Zumbi dos Palmares, que pode ser visto na imagem, nessa aqui, a gente, foi inaugurado no dia 20 de novembro de 1995, em uma praça de mesmo nome em Brasília. Para o movimento negro é muito importante que Zumbi dos Palmares esteja no centro das reflexões acerca das lutas pelos direitos dos afrodescendentes em busca de uma vida mais digna, justa e igualitária no Brasil. Tá bom? Gente, eu acho que a gente sempre tem que buscar conhecer a história, tá? Conhecer a história no geral, a história do mundo, mas principalmente a história do Brasil, tá? Então, assim, a Prof não tem essa oportunidade de mostrar para vocês um pouquinho da história dele, mas vou deixar uma reflexão para vocês, tá? As histórias têm sempre dois lados, então é importante que a gente conheça bem a fundo as histórias, tá bom? E a nossa última página com as atividades, tá? Explica a diferença entre esses dois marcos de memória, o do dia 3 de maio e do 20 de novembro. Qual é a diferença? A respeito da criação do dia 20 de novembro como marco de memória, identifique quem são os responsáveis pela escolha da data, a Prof falou agora há pouco, quem é o personagem histórico escolhido e o que representa, tá bom? 3 questionamentos em uma pergunta, prestem atenção. Número 3, relacione a primeira coluna com a segunda, tá? Isso aqui, facinho, né, gente? Eu faço parte da história. Que marco de memória você criaria para sua cidade, tá? Isso vocês vão colocar no caderno, tá bom? Margem, cabeçalho, tudo que a prof sempre diz para vocês. Como vocês vão fazer um texto, lembrem-se, texto escrito a lápis, não é a caneta, tá bom? Então, olha lá, que marco de memória você criaria para sua cidade? Pense a respeito da identidade da sua cidade e escolha uma história importante para ser preservada na memória dos habitantes, tá bom? Vamos pensar aqui, ó, na história da cidade de Curitiba. O que a gente precisa? Pesquisar, né? Vamos ativar o modo alunos pesquisadores. Registre suas ideias por meio de um texto verbal e de desenhos, tá? Eu acho muito bacana, gente, porque isso, para vocês, é um momento, assim, de refletir, né? Esse momento de pesquisa onde vocês podem descobrir coisas sobre a nossa cidade, você vê, são coisas sobre a nossa cidade. A prof acabou de falar para vocês que vocês devem conhecer mais sobre a história do Brasil, assim como a história do mundo, mas será que a gente conhece a verdadeira história da nossa cidade? Então, podemos começar por aqui, né? Pela história da nossa cidade, tá? Então, é uma atividade bem bacana. Tem que registrar por meio de um texto e tem que registrar por desenhos, tá bom? E é isso, turminha. Por hoje é só. Passou até um carro agora fazendo tush, 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 tush. Sextou, né, gente? Quando dá o sextou aqui, o povo fica
ficar maluco, ficar doidão, né? Não tem pandemia que segure, né? Esse pessoal. Ai, Jesus. E vocês estão se cuidando? Continuem se cuidando, tá bom? Um bom final de semana. Final de semana decisivo aí para nossa cidade, né? Domingo temos eleição. O papai, a mamãe, enfim, a família aí vai votar para escolher o nosso prefeito e os nossos vereadores, tá bom? Então, que eles possam escolher aí com consciência, tá? Pensando no futuro de vocês, no nosso futuro e principalmente no futuro de vocês pequenininhos, tá? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Amanhã não. Segunda-feira é o resultado da eleição de prefeito Mirim de Curitiba. É o resultado não, é a finalização da votação, tá bom? O resultado deve sair na terça. Então, ó, divulga. Aproveita o final de semana para fazer a divulgação aí da tua campanha, tá bom? Por hoje é só, então. Beijo, beijo. Ah, nós temos a aula de filosofia também. Ai, nunca é só, né? Então, nós temos a aula de filosofia. Até daqui a pouquinho, então. Beijo, beijo e tchau!